Pois muito bem, vou fazer uma sobre ProUni. Uma ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo DEM para que o Supremo tornasse o ProUni ilegal. O ProUni tem 700 mil estudantes com direito à bolsa de estudo. Eu queria saber, candidato Serra, se o senhor vai fazer gestões junto ao DEM, que é seu aliado, inclusive partido do seu vice, seu candidato a vice-presidente, para que ele retire essa ação de inconstitucionalidade e não prejudique 704 mil alunos, porque eu pretendo expandir o ProUni. E você? Olha, essa história de ProUni é outra das enganações que são apresentadas. Eu já disse que vou manter o ProUni, vou reforçá-lo e até utilizá-lo como instrumento de política social. Por exemplo, está faltando estudantes de pedagogia no Brasil. Nós vamos dar um incentivo maior para isso. Como há muito pouca coisa que possa ser dita em relação a mim, seja no tocante à obra, seja em relação à questão social, o PT inventa. Essa foi outra das invenções. A representação do DEM no Supremo não tem nada a ver com extinguir o ProUni. E a propósito de vice, devo dizer que o meu vice, o Índio da Costa, foi um dos deputados mais importantes na questão do ficha limpa, projeto ao qual vários dos seus partidários, inclusive do seu partido, Zé Genuíno, por exemplo, fizeram discursos contra e tiveram que engolir o ficha limpa pela pressão da opinião pública. Portanto, isso faz parte, na verdade, desse rosário de mentiras, 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 mentiras. Quanto ao assunto do Paulo Souza, primeiro, o apelido que vocês puseram é preconceituoso e racista. Eu nem conhecia. Quando me perguntaram, foi por isso que eu disse, não conheço pessoa com esse nome. E em seguida expliquei do que se tratava. Vocês inventaram uma coisa de que teria havido uma contribuição para a minha campanha que eu não teria recebido e que ele teria recebido. Um absurdo completo. Primeiro, que a vítima seria a própria campanha. Segundo, que isso não aconteceu. Menciono que ele está citado numa operação que a Polícia Federal fez e está investigando, Castelo de Areia. Quem tem que investigar é a Polícia Federal. E a Polícia Federal está investigando, ele sequer foi chamado para depor. Aliás, como vários outros também não foram chamados e que são citados. Candidato, 2 minutos. Pois muito bem, a Polícia Civil de São Paulo poderia investigar o fato que ele foi preso por receptação de joia roubada. Então, isso está afeto à Polícia do Estado. Além disso, vocês podiam ter aberto pelo menos uma sindicância para investigar esses malfeitos. A diferença de um governo para outro governo é a seguinte: malfeitos acontecem. A atitude do governo de investigar e punir é que importa. Tem gente que investiga e pune, tem gente que acoberta e, além disso, considera a pessoa que fez o mal feito competente e séria. Eu queria voltar à questão do ficha limpa também. É interessante notar que o Zé Eduardo Martins Cardoso, integrante da coordenação da minha campanha, é um dos relatores da ficha limpa, o que eu tenho muito orgulho de dizer. Além disso, eu acredito que tem um processo sistemático feito pelo candidato Serra de assumir a autoria de coisas que não é dele. O Bolsa Família não é produto de nenhuma iniciativa do ex-governador José Serra. O Bolsa Família é um programa que atinge hoje 14, entre 13 e 14, porque nós estamos expandindo agora, milhões de pessoas, de famílias. Dessa multidão de famílias que nós estamos atingindo, é fato e é verdade que nós modificamos toda a forma de distribuir o benefício. E isso mostra o seguinte: há uma diferença entre nós. Nós não fazemos projetos sociais tipo projeto piloto, para poucos. Nós fazemos na escala nacional, que é necessária. Candidato José Serra.
Olha, voltemos a essa questão do Paulo Souza. Sabem por que a Dilma fica levantando isso? Isso é um assunto fantasioso. Para mostrar, ou para procurar dar a ideia de que é todo mundo igual na política. Mas não é não. Não é não. Ela teve como braço direito, durante sua gestão em Minas e Energia e na Casa Civil, uma mulher que montou um esquema amplo de corrupção e está respondendo por isso. Além do mais, foi a mulher, a Erenice, que a Dilma deixou para ocupar o lugar dela. Foi a Dilma que influenciou essa escolha. Tem como um dos seus braços direitos, desde a época em que ocupava Minas e Energia, um fulano chamado Walter Cardial, que já deu vários golpes e a Dilma continua defendendo ele. Aí hoje amanhã vai dizer, não, mas aí houve, agora estamos vendo os culpados, etc. Que deu um golpe, inclusive num banco estatal alemão, que pertence ao governo alemão, e que levou a uma situação constrangedora. O banco alemão emprestou com suposto aval, garantia do governo, agora o governo diz que não tem essa garantia, ele montou isso, e o banco acusa o Cardial, o Walter Cardial, e acusa a Dilma, candidata a Dilma, acusada por um órgão do governo alemão. Ela fala em coisas de moralidade, etc., foi testemunha de defesa do José Dirceu, que foi apontado, está no Supremo Tribunal Federal, como chefe de quadrilha. Dezenas de pessoas, inclusive vários petistas. A Dilma foi lá como testemunha de defesa do Zé Dirceu e fez uma fala, eu diria, carinhosa, empolgante da moralidade, da honestidade e da correção do Zé Dirceu. Por isso tudo, ela fica inventando coisas. Para quê? Para parecer, para quem está por fora, dizer, não, todo mundo também tem problemas da vida pública. Não tem não. Eu estou há 40 anos e tenho uma vida limpa, nunca teve escândalo em torno de mim. Tempo esgotado de tréplica. O senhor agora faz a sua segunda pergunta, candidata Dilma Rousseff, por favor. Bem, uma outra questão que eu gostaria de perguntar é a respeito da saúde no Brasil. A saúde no Brasil andou para trás. Basta olhar todas as pesquisas que a gente vê nesse sentido. E olha, eu nunca procurei me apropriar de Bolsa Família, coisa nenhuma. Eu fiz o Bolsa Alimentação, que é que deu origem, o Bolsa Alimentação, junto com o Bolsa Escola, ao Bolsa Família. Só isso, que mostrava a minha preocupação. Era um programa voltado para o Nordeste. Muito bem, eu queria saber da candidata Dilma qual é a proposta dela de saúde para o Nordeste e para o Brasil, mas de maneira concreta, não trololó, proposta concreta para a gente analisar aqui. O candidato Serra, quando está pressionado, e ele inventa essa história de trololó. Ele gosta de enrolar. Na verdade, é muito importante que ele responda pelo senhor Paulo Preto, porque o senhor Paulo Preto está envolvido, não é só braço direito, é direito, esquerdo, e se a gente duvidar é a cabeça também, porque ele é o responsável pelos projetos mais importantes do governo do senhor candidato do José Serra, Rodoanel, a Marginal e a Jacupêssego. Além disso, é interessante assinalar o seguinte, que logo que ele chegou na Dersa, ele mudou os termos de um contrato. E aí o que acontece com a parte sul do Rodoanel? 3 vigas caem. 3 vigas caem. Um dos motivos levantados é o uso de material de baixa qualidade. Eu nunca vi viga cair e ser um exemplo de gestão primorosa do candidato José Serra. Além disso, eu gostaria de levantar o seguinte, não se pode, na véspera da eleição, ficar envolvendo pessoas inocentes, utilizando mecanismos que são o seguinte, consegue uma manchete e coloca na televisão. O senhor Paulo Vieira de Souza tem um passado, inclusive ameaçou o candidato, que não o conhecia num dia. Depois de ameaçado, passou a conhecer. Quanto à minha proposta para a saúde, eu considero que nós temos de consolidar o SUS. Temos de criar condições para fiscalizar a qualidade do atendimento de saúde feito pelo governo federal. Prosseguir na implantação do Programa Saúde da Família. Prosseguir na implantação das UPAs e as demais propostas
eu continuarei depois. Réplica do candidato José Serra. Como todos viram, ela não respondeu a pergunta sobre a saúde, né? É uma coisa tão importante para o Brasil hoje que ela não indicou os caminhos. Eu tenho proposta que venho discutindo, debatendo e apresentando, até baseado nas minhas próprias experiências. Por exemplo, uma rede nacional de policlínicas. Vamos fazer mais de 150 no Brasil, com 25 especialidades médicas, 15 mil consultas mês, mais de 40 mil exames. Vamos desafogar as filas em toda essa área. E eu não estou falando em tese, porque ela até pegou essa ideia e apresentou com outro nome. Mas eu fiz isso em São Paulo. São os ambulatórios médicos de especialidades. Nós vamos multiplicar os hospitais regionais. Vai lá para o Maranhão, vai lá para a Bahia, vai lá para Pernambuco. Faltam hospitais regionais no Brasil e na região Nordeste muito acentuadamente. E as pessoas têm que se deslocar até a capital, até aos centros grandes, num prejuízo muito grande do ponto de vista do seu conforto e do próprio tratamento. Vamos ter uma outra política dinâmica para medicamentos. Eles deixaram faltar, a Dilma, o governo dela, deixaram faltar remédios para a AIDS, que nós organizamos na minha época de ministro e foi considerada a melhor campanha contra a AIDS do mundo. Eles estão agora deixando faltar remédios. Nós temos que voltar àquela política dinâmica na área de medicamentos. Essas são coisas concretas. Além do mais, nós vamos fazer votar os mutirões, que eles acabaram, porque tinha um pouco a marca do meu nome, o que é uma bobagem. A gente deve continuar as coisas que deram certo, como eu sempre fiz, inclusive quando herdei governos de oposição a mim. Portanto, essas são as coisas concretas na área da saúde. Quanto ao resto dos malfeitos, o importante é dizer o seguinte: a Dilma está enrolada nessa história toda e aí fica procurando pretexto para atacar os outros. Candidata? O candidato José Serra não respondeu se vai pedir para o vice dele retiração de inconstitucionalidade contra o ProUni. Então, a gente fica em dúvida também a respeito de qual é a sensibilidade dele, que diz que vai fazer o ProUni, mas não retira a ação. Além disso, eu gostaria de me deter na questão da saúde. A minha proposta para a saúde é clara. Além dos serviços de urgência e emergência, que são as UPAs 24 horas, que tem por objetivo ampliar a capacidade do sistema SUS de atender urgências e com isso, diminuir as filas dos hospitais, nós vamos criar também clínicas especializadas. Clínicas especializadas para garantir que a população tenha acesso a exame especializado e a clínica especializada. Além disso, vamos ter um cuidado excepcional com a questão da saúde da mulher, gestante e do bebê. Com isso, todo o programa Rede Cegonha, que se caracteriza por maternidades de baixo e alto risco, ao mesmo tempo articuladas com clínicas da mulher e que tenham uma forte presença também de UTIs neonatal e de SAMU cegonhas, que levarão as gestantes, impedindo que elas tenham o parto na rua. Além disso, todo um sistema de prevenção e tratamento do câncer espalhado pelo Brasil. Agora, na verdade, a população queixa também de qualidade de gestão na área da saúde. Queixa de uma fiscalização maior da qualidade. Eu vou colocar o peso do governo federal na fiscalização da qualidade do atendimento à população brasileira. E assegurar também remédios gratuitos na rede que tem farmácia popular. Muito bem. Nós fechamos assim o primeiro bloco do debate. Nós voltaremos em instantes para mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. Eleições 2010. O voto na Record.